vamos elevando o nosso pensamento, o nosso coração a Deus e a Jesus, agradecendo por mais uma semana de estudo, por mais uma semana de convívio com essa turma tão querida, tão gostosa de estudar, e pedindo a Deus, nosso Pai, que nos ilumine para que tenhamos o entendimento necessário da aula de hoje, que é uma aula muito importante para o Espiritismo, para o nosso entendimento, e pedimos aos Espíritos de Luz que envolvam a Luzia, que preparou uma aula excelente para nós. Então, que assim seja, e vamos pedindo também a espiritualidade amiga para envolver o Paulo, que fará por nós a leitura de harmonização. Que assim seja, graças a Deus, e graças a Jesus. Vamos lá, Paulinho. Vinha de Luz, Emmanuel, 86. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, Mateus 6,31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O Mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas, intransigentes, sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol figura no zênite. Enxergam baixeza das criaturas mais dignas, marcham atormentados por desconfianças atrozes, e por suspeitarem de todos acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Finalizou já. Terminou? Tá. Terminou. A mensagem que passa aqui, né, que a gente não, né, que às vezes se acha não competente, né, ou incompetente para fazer certas coisas, para ter medo, né? E aí já acaba se restringindo, não fazendo, né? E o que está dizendo aqui que é o contrário, né? Que nós temos que enfrentar, não podemos deixar de enfrentar todas as nossas provas, todas as nossas dificuldades, né? E sempre em frente. Se a gente errar, a gente vai errar, a gente vai tentar de novo e vai acertar. É isso mesmo. O que Emmanuel é muito sábio, né, gente? Ele sempre nos diz que a gente passar pelas provas não tem como evitar, vamos ter que passar por elas, é o nosso aprendizado. É por essa razão que voltamos para a Terra, né? Por essa razão reencarnamos. E o que eu entendi... Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos sempre o nosso parceiro espiritual nos amparando. Nós temos o Evangelho para nos ajudar. Então, que a gente não esmoreça, que a gente busque confiar nele, no nosso Mestre Jesus e no nosso Pai, e seguir firmes. E você falou, Vivi, que eu te atrapalhei? Não, eu que te atrapalhei, desculpa, não. E que as adversidades e as pessoas vêm sempre, às vezes, nos tentar nos destruir, nos pôr para baixo. Mas nós temos que, apesar disso, seguir em frente, né?
Isso. E com fé em Deus, que é o que eu sempre falo, fé em Deus e muita oração e a gente continuar, que nada possa nos deter, né, na verdade. Isso. É isso. Então, é isso que eu Que a queria gente se falar. Desculpa. fortaleça. Ótimo. Quem mais quer falar alguma coisa sobre esse texto? Ele é super importante para a gente. Sabe o que me veio na cabeça? Que às vezes tem Diga. esse momento que a gente está vivendo, né? Tem gente que reclama demais, muita gente reclama de barriga cheia, sabe? Uhum. Nada tá bom, nada presta. Então, a gente também usa mais a gratidão e quantas coisas boas que nós temos na vida, né? Isso, ver o que a gente tem e não aquilo que não temos, né? Não ficar Agradecer pelo defeito que nas temos. coisas, né? Ninguém Perfeito. presta, nada tá bom, né? Excelentes argumentos. É aquele Obrigada. caso do copo meio cheio e meio vazio, não é? Isso, Paulo, exato. Olhar sempre o meio cheio, né? Eu tinha um professor que, num curso, ele falou assim, eu não sei se eu falei isso para vocês na aula já, que ele andava na praia e, de longe, ele via um movimento que fazia assim para o mar, fazia assim para o mar. E ele foi andando até esse movimento. Quando ele foi chegando perto, ele viu que era um homem, viu que ele abaixava na areia, pegava alguma coisa e atirava no mar. E quando ele foi chegando mais perto, ele percebeu que ele pegava as estrelas do mar, que o mar trazia para a praia, e devolvia elas para o mar. Aí ele falou para ele, não adianta você fazer isso, elas vão morrer do mesmo jeito. Ele falou, não, para essa que eu estou devolvendo ao mar, vai fazer diferença. Então, a ideia é essa, que a gente sempre faça a diferença, fazendo tudo que está ao nosso alcance para amparar, para ajudar, para cuidar, né? Esse é o papel, né? Como hoje nós falamos, a música na nossa casa é uma forma de nos amparar, de nos cuidar, de nos ajudar. Façamos por nós e também pelos nossos. E depois que tivermos feito isso, aí podemos seguir um pouco mais adiante. Mas primeiro, aqui. Tá bom? Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Esse texto é maravilhoso. Eu quero, é a Cida. Fala, então, Cida. Além disso tudo, né, o que chama também a atenção é assim, esse desânimo, esse desespero que muitas vezes nós nos colocamos, às vezes por coisas pequenas, muitas vezes por situações graves, claro, mas esse último parágrafo traduz tudo, né? Porque Jesus, ele não tinha necessidade de passar por nada disso, se ele não quisesse. Ele poderia ter, na hora H, falado, não vou deixar me pegarem, não vou deixar nada disso, mas ele quis mostrar que ele venceu o mundo, como ele diz, né? Como é falado nas escrituras. Então, se ele venceu o mundo sem precisar, nós, que como a gente está aprendendo aqui, que tanto somos devedores. Que pedimos, né? Nós pedimos para estar aqui. Não vamos nos esforçar mais um pouquinho, mesmo perante, às vezes, lágrimas, dores, sofrimentos que são inevitáveis nessa vida, nós não vamos nos esforçar para poder fazer essa passagem e cumprir, como você falou, o que nós pedimos e o que nós acordamos. Então, Jesus é mesmo guia e modelo em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Ele nos ensinou até o último momento a importância de sentir dor para superar a nossa própria personalidade, o nosso eu, né? Ele, até o último instante, fez tudo o que ele pôde para nos ensinar, para nos orientar. Né? É bem isso mesmo. É isso. Obrigada. Alguém mais? Professora Lu? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver 2 capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7. O capítulo 6 é Doutrina das Penas Eternas e o capítulo 7 é As Penas Futuras. Então, vamos começar. O temor das penas eternas já nos foi útil um dia. Mas por que a ideia das penas eternas nos foram úteis no passado? Então, vamos ver por quê. Porque necessitávamos de disciplina e só entendíamos o limite pelo castigo, e quanto mais material, mais o aceitávamos. Ou seja, um Deus bárbaro e impiedoso.
Imaginem a semelhança dos seres que são valorizados no mundo, condicionado a preces e favores, intermediados para libertar as almas no suplício eterno. Essa foi a ideia inicial que fez com que o homem aprendesse a friar seus instintos. Então, é o Deus que vai punir, que vai castigar, que não vai perdoar, né? Então, é esse, no início, o que o homem precisava, porque ele não tinha ainda a capacidade de conhecer. Então, ele precisava desse Deus que era o que ia controlar, né? Foi útil para nos educar através da força física e da rédea curta, num tempo em que ainda não sabíamos. Assim, a coerção foi a maneira de nos colocar nos trilhos morais. Então, naquela época, era o que precisava ser feito, era o que precisava ter uma ação para conseguir não deixar a situação sair do controle. Por que já não nos serve mais? Então, pergunta solta aí para vocês responderem. Será que está todo mundo já não precisando mais dessas penas eternas? Ou tem alguém ainda que está precisando desse Deus controlador? Tem muitos que ainda precisam. Castiga? Eu Fala acho que aí, tem Paulo. muitos que ainda precisam. Eu acho que tem muitos que ainda precisam, viu? Muitos já aprenderam, né? Não precisa, Sim. mas tem muitos que ainda precisam. Mais alguém? Tem gente que, se não tiver esse tipo de, vamos dizer, ameaça, a pessoa sai por aí fazendo coisas erradas. Então, às vezes, até é melhor ela pensar assim. Ainda não está no mesmo patamar que aqueles que conseguiram já entender a mensagem de Jesus, né? É isso, né, Patrícia? Mas sabe, Luzia, mesmo esses casos, como o Paulo bem disse, né, foi falado aqui, eu acho que a gente já está na hora de subir esse degrau, né? A gente já não precisa mais ter essa crença desta forma, porque se mesmo as pessoas, como o Paulo falou, a minha visão, que parecem que ainda precisam, porque fazem muitas coisas erradas, assim, equivocadas, não vamos falar errado, mas não é porque acha que Deus não pune, é porque talvez ainda falte Deus, né, na vida, no aprendizado. Então, eu acho que a gente agora tem que cada vez mais divulgar um Deus de amor, porque somente, como vocês dizem sempre, somente o amor é capaz de modificar. A gente já saiu dessa fase, a minha humilde opinião, tá, pessoal? Eu acho que não cabe para mais ninguém, na minha visão. Eu acho assim, eu acho que às vezes o que acaba acontecendo, a pessoa já tem a noção, ela já tem a compreensão, só que na hora dela agir, ela fala assim, não, vou esperar um pouco, não quero, porque essa transformação, ela requer esforço, né? Determinação, coragem para você modificar, né? Então, ela já tem o conhecimento, só que ela falta ali a ação para poder fazer essa transformação. E aí, essa força é de cada um. Né? Essa força depende de cada um. Mais alguém? Então, vamos lá. Hoje, embora ainda muito atrasados, já somos capazes de compreender a justiça e o amor de Deus por suas criaturas, e já não precisamos mais da promessa desse castigo. Então, a gente entende que Deus não é castigo, ele é justiça, né? Então, ele passa essa noção para nós. A gente tem essa compreensão de que o que eu fiz de errado, eu vou ter que fazer esse acerto, né? Então, porque essa é a justiça de Deus. Na impossibilidade de aprenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. O papel de Moisés, nessa época, foi de instrumento de disciplina,
Então, foram as 10 leis, né? Sua função foi trazer a lei de Deus, disciplinada pela lei mosaica, que obrigava o homem a segui-la. E também essa ideia de Deus para ser temida e obedecida, sob pena de terríveis castigos. Então, eu até fiz um comentário na aula passada daquilo de que Deus castigava, né? Então, a gente acha que a lei mosaica, mas ficou tanto tempo atrás, mas não está tão distante, né? Da realidade, às vezes, que alguns de nós ainda recebeu de orientação, né? Vinda da religião católica, né? No meu caso. Né? Então, esse Deus que castiga, a gente já não consegue entender mais assim, né? Mas naquela época era necessário. Quando Jesus veio, assim como os profetas, deu continuidade a que Moisés havia ensinado. Então, Jesus sempre fala que ele não veio terminar com as leis, ele veio complementar. Foi como uma lapidação da pedra bruta, que já havia sido limpa, mas ainda continha impurezas. Então, ele veio trazer mais aquela compreensão de que era necessário, e naquele momento a gente conseguia já ter uma compreensão melhor. Isso vem mostrar que os homens de ontem são os mesmos de hoje, que cada vez mais se depuram e aprendem. Então, aquilo tudo que eu aprendi, ele não se perde, ele vai se aprimorando, ele vai recebendo novas informações e eu vou melhorando na minha compreensão. Somente isso explica a máxima de que, para Deus, todos somos iguais, evoluindo sempre. O papel de Jesus foi o da personificação da segunda revelação, que objetivou, dentre outras coisas, apresentar a vida espiritual, na qual encontraremos as recompensas prometidas por Deus, a caridade como fonte única de salvação. Então, quais são as recompensas prometidas por Deus? É a nossa melhora espiritual, é a nossa evolução, né? Então, através da minha melhora, da minha reflexão sobre as minhas imperfeições e a minha caridade em relação a mim mesmo e às pessoas que estão ao entorno, né? Que através da caridade eu vou conseguir me melhorar, vou conseguir melhorar o outro e vou conseguir me depurar. Deus como nosso Pai e não um senhor de exércitos, castrador, que só coloca limites, né, e não deixa a nossa escolha, né? A nos ensinar virtudes desconhecidas ou desprezadas, como o perdão irrestrito das ofensas, humildade e amor incondicional. Então, esse é o nosso Pai, é o que vai sempre nos perdoar e vai dar sempre a oportunidade da gente poder fazer os nossos acertos. A humildade e o amor incondicional. Jesus, como nos ensina Emmanuel, foi a lição insuperável do amor. Então, por isso que Jesus veio nos ensinar todas essas questões relacionadas a Deus, que estava meio colocado como um castrador. O que nos instrui, então, o pão nosso ensinado por Jesus. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade na simplicidade. Então, o que ele nos ensina? Como efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Quando a gente, durante a oração, a gente consegue perceber o contexto de cada frase, a gente vê que é tudo isso mesmo, né? E, às vezes, essa oração que a gente faz muito assim, de uma maneira muito rotineira, às vezes a gente perde esse significado tão importante. Jesus utilizou os conhecimentos e as crenças dos homens de então com o objetivo de atingi-los
aproximar-se deles. Então, ele usou a linguagem dele, através das parábolas, através dos ensinamentos do dia a dia deles, para conseguir passar essa mensagem. Assim como nós fazemos com as nossas crianças, contando, passando os valores através de histórias, através de uma linguagem própria. Jesus também fez isso. As nossas crianças do Básico 2? Também. Ah, tá. Entretanto, ensina Emmanuel em O Consolador. Na mais expressivas lições de Jesus, não existe propriamente as condenações implícitas ao sofrimento eterno, como quiseram os inventores de um inferno mitológico. Então, você cometeu um erro, não adianta você querer pedir perdão, porque você vai pagar por ele eternamente. E aí Jesus veio e não mostrou, veio mostrar que é diferente, né? Os ensinos evangélicos referem-se ao perdão ou à sua ausência. Nessa ideia das penas serem eternas, que lugar ocupava o arrependimento, hein, pessoal? Nas penas eternas tinha arrependimento? Era possível? O que vocês acham? Eu entendo que não. Não era. Não tinha arrependimento. Mesmo que se arrependesse... Podia até se arrepender, né, Paulo? Mas a ideia era, não adianta. Não adianta mais, né? Não adianta mais, O arrependimento era aceito, tolerado, até o último momento da vida carnal, o que poderia mudar o destino do espírito. Então, ou seja, se ele conseguiu pedir perdão até o momento dele ficar na vida carnal, tudo bem. Mas se ele morreu e não pediu perdão, aí lascou. Depois disso, sua sorte estaria selada para sempre, ou seja, o arrependimento seria ineficaz em relação às penas eternas. O Espiritismo refuta o argumento das penas eternas quando cita os atributos de Deus. Se Deus é infinitamente justo, para citar apenas um atributo, as penas eternas não atendem a esse critério, pois não está sendo levado em conta o arrependimento da criatura, que pode alcançá-lo já na espiritualidade. Então, você cometeu aqui a ofensa, né? O pecado. Aí você pediu perdão aqui, tudo bem. Se você não pediu, não tem mais jeito. E Deus veio mostrar que não é assim, que você tem inúmeras oportunidades para você poder reaver essa questão e voltar a fazer certo. Os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos por vezes, não concedem as penas e não beneficiam os delinquentes com os sursis. Então, ou seja, na nossa justiça, na justiça dos homens, existe o perdão da ofensa, né? Então, você paga a pena e depois você volta à vida na sociedade. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar a lei em benefício do homem, quando na sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. Então, o amor, ele cobre a multidão de pecados. A gente não pode esquecer isso. Segundo Emmanuel em O Consolador. A noção de Deus ou o conceito de Deus que nos é passada pela doutrina das penas eternas seria um Deus vingativo e cruel, muito pior em severidade e mesmo maldade, do que um pai carnal que perdoa e acolhe seu filho rebelde. Então, o Deus que eles colocavam, o pai paterno era mais suave do que o Deus que eles colocavam naquela situação, porque o Deus humano, ele perdoava, e o Deus divino, não. O arrependimento na doutrina das penas eternas representa um sentimento-ação que somente tem resultado enquanto o espírito está encarnado. Até o último instante, o espírito pode se arrepender. Aliás, este é o objetivo da extrema-unção, ou da última bênção de um condenado à morte, por exemplo. Então, na religião católica,
quando a pessoa já está desenganada, eles chamam um padre para fazer a extrema-unção. E eu me lembro, contando uma passagem, que quando a minha mãe estava próxima, então tinha uma preocupação, e agora um padre para fazer extrema-unção. Né? Então, daquela correria de tentar achar um padre para fazer extrema-unção. A gente sabe que não há essa necessidade, né? Mas tinha sempre uma preocupação em relação a isso. Depois da morte do corpo, ele não poderá mais arrepender-se e sofrerá eternamente a sorte que teve, no céu ou no inferno. Então, ou seja, se ele conseguiu passar pela extrema-unção, o padre perdoou, beleza, ele está livre de qualquer tipo de reparação que ele vai precisar fazer, porque aí já vai direto para o céu. E não é bem assim, né? Isso não seria a justiça de Deus. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. Nada podendo esperar do seu retorno ao bem, o culpado persiste no mal, de maneira que Deus não somente o condena a sofrer eternamente, mas também a permanecer no mal por toda a eternidade, né? Então, é o fogo do inferno por toda a eternidade. Não há nisso nem justiça, nem bondade. Então, não existe... Como é que você vai reparar o que você fez? Não tem jeito. Você cometeu uma vez o erro, não tem mais condição, né? Isso está no Livro dos Espíritos, no item 13. Se a alma progride, a eternidade das penas é impossível. Concordam? Na doutrina das penas eternas, não existe progresso para a alma, pois uma vez que tenha cometido uma falta, será castigado para sempre e não tendo a chance de nova tentativa. Então, não tem alternativa. Ainda bem que veio Jesus e nos esclareceu para a gente poder saber que a gente tem essa oportunidade. Isso não quer dizer que a gente não vá ficar atento nas nossas ações. Não é porque eu vou ter oportunidade para poder rever que eu vou falar assim, não, tudo bem, eu fiz agora e vou ter a próxima encarnação. Não é isso, a gente tem que reaver as nossas ações aqui, enquanto estamos encarnados. Por outro lado, com a progressão da alma, as penas deixam de ser eternas, para figurarem como ensinamento, pelo qual o espírito pode arrepender-se e pedir uma nova oportunidade para se melhorar. Então, essa nova oportunidade a gente tem que perceber enquanto encarnado, porque a gente sabe de toda a logística para a gente poder ser encarnado. E se nós estamos aqui, nós vamos perder tempo de contar com uma próxima encarnação? Não, eu vou fazer o meu acerto aqui, agora. O homem é o filho de suas obras, durante esta vida e depois da morte. Então, eu sou o responsável pelo meu caminho. É a responsabilidade que temos diante da vida e do Criador. Essa condição nos torna artífices do nosso futuro, pois das consequências das nossas ações se delineará o futuro que teremos. É a lei de causa e efeito, válida para todos. Então, o que eu fiz aqui, eu vou ter que reaver, eu vou ter que arrumar, né? Então, eu sou responsável pelas minhas ações e por aquilo que eu vou ter que reparar. O homem não é passivo, instrumento vergado à força material, porque nascendo, crescendo, morrendo e novamente renascendo, evoluímos. É assim que vamos incorporando conhecimento e compreensão, utilizando a razão e a lógica a partir do que sabemos, a compreensão do poder moral. Então, a gente tem que evoluir espiritualmente, moralmente, intelectualmente, para poder seguirmos nessa escala espírita, né? Então, é importante que a nossa evolução ela seja sempre completa e que em toda encarnação eu consiga evoluir em todos esses aspectos. Às vezes, um mais, em outro menos, dependendo de como foi o meu planejamento. Mas que eu tenha essa noção, já que eu estou dentro da doutrina, e a doutrina me explica isso, que eu tenha essa noção de procurar expandir a minha evolução nesses três aspectos. Assim é que já reconhecemos Deus como o Criador Supremo e sua infinita bondade e justiça,
nos voltando para o mundo espiritual e o futuro. A fé cega vai paulatinamente sendo substituída pela fé raciocinada. Ainda somos melhores aprendizes pelo sofrimento, pelo amor, e a força física ainda fala mais alto para muitos corações, mas vamos nos melhorando pouco a pouco. Então, essa aqui, a força física, é as penas eternas, que alguns comentaram, né? Que ainda alguns precisam, sim, dependendo do grau evolutivo, mas a gente já tem esse conhecimento, porque Jesus já veio e nos mostrou. Então, falta esforço da nossa parte para conseguir melhorar. Um exemplo que se pode citar bem dentro da nossa realidade são as questões de trânsito, de todo tipo de lei, né? Que para protegermos as nossas próprias vidas e dos nossos afetos, ainda precisamos ser duramente ameaçados por pesadas multas e a prisão, dentre outros castigos. Então, eu citei só o do trânsito, mas isso em relação a tudo, né? A todo tipo de lei. Então, a gente sabe que as leis são necessárias para a sociedade se manter em equilíbrio, mas, mesmo assim, às vezes a gente quer dar uma burlada em determinadas situações. E a gente não pode, a gente tem que seguir. A indução na crença da doutrina das penas eternas pelo homem pode causar no ser a exacerbação do materialismo. Sim, porque se eu entendo que eu cometi um erro e não adianta que eu vou para o inferno mesmo, então eu vou continuar cometendo, porque eu já cometi um e já não vai dar certo me pedir perdão nem nada, então eu vou continuar fazendo a coisa errada. Pois já não é possível crer que se está condenado eternamente por um instante de descuido. Oi? Desculpa, fui eu aqui sem querer. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que em nossos dias o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. É lógico, né? Eu sou ateu, eu não acredito em nada depois, então para que eu vou agir de uma maneira certa? Né? Ela não tem uma visão do futuro, não tem uma evolução, não tem uma visão de evolução. O Espiritismo traz o esclarecimento sobre as questões existenciais e a crença no futuro, que nos trazem esperança. Então, aí sim, porque existe uma lógica, né? Então, se numa encarnação eu não conseguir fazer todos os meus acertos, eu tenho outras oportunidades. Luzia, Oi? Esse pedacinho, nossa, como faz todo sentido, né, que você trouxe. Quem quer que estude o assunto calmamente, verá que em nossos dias o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. E pessoas inteligentíssimas que a gente conhece, que viraram ateus, né? E a gente se pergunta, poxa, mas parece que estudou tanto, uma pessoa tão inteligente, mas estava muito ligado à teologia, à questão mais... eu não gosto de falar isso porque eu também vim do catolicismo e eu respeito religiosa, mas que seja, né, das religiões mais antigas, que mostram essa coisa de uma vida só, né? Que falam disso que você muito bem trouxe, né? Olha, acabou aqui, acabou. Você vai para o céu, ou você vai purgar, vai estar no purgatório, aí só muita oração, ou coisa que o valha. Enquanto que o Espiritismo nos faz tanto sentido e nos faz acreditar realmente nessa possibilidade. Então, eu não havia pensado nisso, nessa coisa de fazer mais ateus e materialistas, e é uma verdade. Né? Pelo menos para mim faz sentido. Sim, você sabe que, como a gente estava falando sobre os jovens, sobre bullying, né? Eu acho que as pessoas, as famílias, elas estão mais preocupadas hoje em dia em dar cursos, em dar várias formação possibilidades. acadêmica. E aí esquece um pouco esse lado religioso, porque é através dos ensinamentos de Jesus, ou através de qualquer outra religião, não precisa ser o espiritismo, o catolicismo ou qualquer outra religião, que todas levam ao mesmo caminho, dependendo da interpretação, logicamente, mas, ou seja, falta esse tipo de compreensão para esses jovens, né? Muitas vezes que querem burlar todo tipo de lei,
que querem passar por cima de professores, que se acham melhores do que, às vezes, os próprios pais, justamente porque falta essa orientação religiosa, né? Pelo menos essa é uma visão, né? Uma visão pessoal. Não, e ainda que não seja religiosa, particularmente, eu penso, né? Puramente religiosa, se você dá a liberdade para os seus filhos optarem, né, pelo caminho que eles melhor entendem, eu acho que você ensinar o senso moral, e o senso moral ter como base a ideia de que que há um Criador maior, que nós não estamos nessa vida só passando uma chuvinha, que há consequências, né, das nossas responsabilidades, dos nossos atos. Enfim, isso já cria essa ideia de um jovem com uma visão de princípios e valores morais e éticos, que é tudo o que o Espiritismo ensina, independente da própria religião, na minha visão, tá? E eu acho que isso está faltando, que é o que você bem trouxe, né? A gente, assim, muitos de nós nos preocupando muito na questão intelectual, como a Yara bem disse, né? Do conhecimento, mas deixando certos valores, né? de lado, e isso faz toda a diferença, né? E são os 3 aspectos que a gente tem que evoluir: é o intelectual, o espiritual e o moral, né? Vamos lá, então. Olha, as penas futuras, encerrou já. Eu vou seguir para frente, então. Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para ler. Então, a gente vai ver as penas futuras, né? Então, vamos colocar algumas considerações aqui. Todos os espíritos partem do mesmo ponto, então, simples ignorantes. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. Então, a gente imagina que naquela lei de Moisés, naquele momento, o homem estava mais primitivo, então por isso que tinha que ser daquela maneira. E aí a gente vai entender bem, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Então, isso é uma frase que a gente ouve, às vezes, ainda, e as pessoas têm uma interpretação errada. Então, vamos ver o que o Espiritismo nos traz. A carne é fraca? Essa discussão é antiga, é uma velha disputa entre espiritualistas e materialistas. Em se admitindo a existência do espírito, qual o nível de influência do organismo nos atos da vida? O que vocês acham? Se admitindo a existência do espírito, qual é a influência do corpo nos atos da vida? Eu vou dar assim a minha opinião. Eu acho o seguinte: quando a pessoa já tem uma certa evolução espiritual, certas coisas que para os outros é uma tentação, uma perdição, para a pessoa não quer dizer nada. Pega, por exemplo, assim, uma pessoa que não bebe, né? Ela vai olhar para uma garrafa de bebida alcoólica, para ela é a mesma coisa que olhar para uma pedra, não vai dizer nada. Agora, tem gente que, às vezes, uma pessoa que é alcoólatra está querendo parar de beber, por exemplo, né? Nossa, se ela vê um comercial na televisão de cerveja, qualquer coisa, ela enlouquece. Então, eu acho que também vai de acordo também com a evolução espiritual de cada um. E tem gente que é mais evoluída, então certas coisas não está nem ligando, né? Agora, essa influência, ela vem do corpo ou ela vem do espírito? Para mim, vem do espírito. Esse é um assunto tratado no Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Então, vamos ver. O Espiritismo diz: a vida verdadeira é a espiritual, e o espírito preexiste ao corpo e sobrevive à morte física. O perispírito é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Até aí nenhuma novidade. E conhece a doutrina espírita que o corpo também exerce influência sobre o espírito, mas não é a causa para o fenômeno de ordem moral. Os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito. Assim, esse desenvolvimento é um efeito e não uma causa. Quem pensa é o corpo ou é o espírito? Kardec comenta a questão... É o espírito. Kardec comenta a questão 370 do Livro do Espírito, do Livro dos Espíritos, que
O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições, no caso da Patrícia, na predisposição para o álcool, né? E se Não, estou falando de mim, estou dando um exemplo. Sim, então. Eu tenho pavor de álcool. Não, eu não quis falar que para você. Por favor. Já deu para perceber que você tem pavor mesmo, Paty. Tem mesmo. Olha, eu estou aqui na água, hein, gente? Pelo amor. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições, e se admitirmos para cada um delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Ou seja, há uma predisposição do espírito para certas aptidões, as quais serão o molde para o desenvolvimento dos órgãos próprios para a manifestação dessas qualidades. Então, se a pessoa na outra encarnação ela foi alcoólatra, ela já tem isso carimbado no seu perispírito, né? Ele vai reencarnar, ele não quer continuar alcoólatra, mas ele vai passar por essa prova, né? Então ele vai ter uma predisposição, e aí ele vai ter que lutar contra essa predisposição para não cair de novo. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui uma tendência porque o seu espírito é musical, que durante as outras encarnações ele já foi estudando, se interessando, desenvolvendo essa habilidade. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre as outras partes do organismo. Então, aí é que entra o borogodó. Quantas vezes a gente vê em vídeos crianças pequenininhas com uma habilidade em instrumentos que a gente fala, pô, não é possível, né? Tem gente que estudou a vida inteira e não tem essa habilidade, como é que ela veio com isso? Ela veio porque o espírito dela já veio com essa habilidade, porque ela desenvolveu isso em outras encarnações. Não veio de graça, como um talento. O talento foi desenvolvido, foi trabalhado, foi estudado, foi desenvolvido. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. Então, eu caí nessa tentação porque a carne é fraca. Não, quem comanda não é o corpo, quem comanda é o espírito. O espírito pode moldar o desenvolvimento do corpo físico, conforme sua necessidade e tendência, o seu planejamento espiritual, ou seja, o espírito condiciona o corpo conforme sua vontade e sua necessidade no processo evolutivo. Dessa forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas. Então, à medida que a gente vai evoluindo e vai passando para outros mundos, o nosso corpo vai mudando também, que a gente vai se adaptando às novas atmosferas, às novas vibrações daquele mundo, e porque a gente já desenvolveu também essas habilidades durante as encarnações. Para ser o resultado do trabalho espiritual que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Conforme se aprimora o espírito, os corpos físicos se aprimoram cada vez mais. Muitas vezes, por expiação ou prova, um espírito que se tolhido pela incapacidade do corpo físico de ser um bom instrumento, ou seja, nesse caso, as características do corpo são entrave para que o espírito se manifeste. Então, dependendo daquela necessidade que eu vou precisar passar na atual encarnação, eu venho com uma determinada limitação, mas não porque o corpo não tenha sido desenvolvido, porque eu necessito ter aquela limitação para eu poder passar por aquela expiação. Há casos em que o físico influi, evidentemente, sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental e dependente do espírito. Então, se eu passei por algum acidente, por algum descuido meu, né? Então, eu vou passar também por essa limitação. Como a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. Compreendendo a carne é fraca. Então, vamos ver se a gente conseguiu entender.
O corpo físico, ele não é responsável pelas atitudes infelizes e pelas quedas morais do espírito, isto é, o espírito é responsável pela qualidade da carne de que dispõe. Assim, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. Então, eu vou deixar para a carne a responsabilidade? Não, eu sou responsabilidade. O espírito, que sou eu pensante, eu é que determino. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Alguma dúvida? Não. Então, vamos lá. Kardec enumera 33 artigos como um resumo das deduções das comunicações dos espíritos sobre o futuro pós-morte. Eis um resumo do resumo. Então, o que acontece? Eu não coloquei os 33 artigos. Os 33 artigos estão no livro Céu e Inferno, que eu vou querer que vocês leiam para poder responder o questionário. De preferência que vocês não utilizem esses citados, tá? De preferência. Então, vocês procurem ler o livro Céu e Inferno e procurem, porque são duas questões no questionário. Uma vai estar referente a penas eternas e a outra referente à pena da vida futura. Então, eu gostaria que vocês explicassem, escolhendo um desses 3 itens, desses que eu não coloquei na aula. Tá ok? Então, vamos lá. 1. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, o que eu estou plantando, eu vou semear. É simples assim. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação do gozo. Então, se eu estou imperfeita, se eu cometo as imperfeições, se eu tenho meus desajustes, eu vou ter a minha causa. O meu sofrimento, qual vai ser? Vai ser a minha prova ou a minha expiação, tá? E eu não vou ser feliz durante esse momento. Então, durante o meu momento de imperfeição, eu não vou ter gozo, eu não vou ter felicidade. 4. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Ele espera que a gente se acerte. Ele nos dá as encarnações, ele nos dá as inúmeras oportunidades para que a gente consiga evoluir. Mas Deus é justo, né? Então, a gente não pode esquecer disso. Ele vai nos perdoar? Vai. Mas ele vai querer que a gente faça a coisa certa, porque ele é a justiça. 5. A alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, ou onde quer que se encontre. O céu ou o inferno estão por toda parte, onde existam almas felizes ou sofredoras. Então, a gente viu, durante as outras aulas sobre o céu e o inferno, que nós aqui fazemos o nosso céu ou o nosso inferno, né? De acordo com as nossas dificuldades. Eu estou bem resolvida, então eu estou vivendo no céu. Amanhã eu tenho um problema, já me transforma no inferno. 6. O bem ou o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Então, não esqueçamos que, olha aqui a imperfeição. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições. Então, aqui, no 6º, ele volta a falar. O bem ou o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, tudo bem, eu não faço mal para ninguém. Mas o bem que você faz? Você está fazendo bem para alguém?
Ah, não, mas eu não estou fazendo mal. Então, você já está sendo imperfeito. E se você está sendo imperfeito, você vai ter que evoluir, vai ter que passar por alguma situação lá na frente. Então, o fato da gente se omitir em fazer uma caridade, em escutar um amigo, em tantas oportunidades da gente fazer o bem, a gente está cometendo a imperfeição. 8º, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca. Então, agora aqui a gente acabou indo para o inferno mesmo, né? Olha aqui. Uma só ação, um só pensamento mau. Quem aqui só tem pensamento bom? Não tem uma caída de um pensamento mau. Então, olha só como a gente tem que lutar contra esses pensamentos maus, né? Conseguir reverter, quando ter essa atenção nas questões dos nossos pensamentos. 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Como eu vou pagar? Eu posso pagar hoje, posso pagar amanhã, posso pagar nessa encarnação, eu posso pagar numa próxima. Se eu conseguir entender que eu fiz a falta aqui, a minha ação qual é? Se eu sou um espírita inteligente, eu já estou entendendo que se eu não pagar aqui vai me vir talvez uma conta um pouquinho maior, eu vou tentar resolver nessa vida aqui. 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Isso a gente já entendeu, né? Que, ou seja, dependendo da falta que eu fiz, ela vai vir mais ou menos amena. 13. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Então, ou seja, aqui ele fala castigo, vamos entender como uma falta, tá? Então, porque o castigo, a gente não... O castigo parece que é uma coisa eterna, né? Dentro daquela leitura das penas eternas. Então, vamos entender como, toda vez que fala de castigo, a gente entende como uma falta, como uma pena que a gente fez em relação a uma pessoa, né? A uma puxada de tapete que a gente fez em relação a outra pessoa. E aí, a duração dessa expiação, dessa prova, vai depender da minha melhoria, né? Então, vamos supor que eu cometi um roubo e que aquele roubo na vida passada causou uma série de consequências para aquela pessoa e que agravou inúmeras outras, né? Então, teve uma grande extensão. Mas só que durante aquele período eu fui tentando me regenerar, eu fui tentando me melhorar. Na espiritualidade, eu também compreendi e fui tentando me melhorar também na espiritualidade. Quando eu volto para conseguir evoluir nessa falta que eu tive, logicamente, se eu melhorei durante aquela encarnação que eu cometi a falta, no plano espiritual, logicamente, eu vou continuar tendo que reparar, mas ela foi amenizada porque eu evoluí, tanto encarnado como no processo como no plano espiritual. 15. Não há penas eternas. Isso a gente já entendeu, né? Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Não sei, Posso seguir? Então, vamos lá. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Então, essa reparação é importante. Então, eu tenho que reparar aqueles que eu fiz mal. Mas, Luzia, ele não está me deixando chegar próximo, tal. Tudo bem, então você vai fazer oração e vai fazer bem para outro. 19. Não há espírito incapaz de progredir voltado à eterna inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso. Então, o espírito, para progredir, ele tem que perceber que ele precisa melhorar. E não tem pena eterna. Então, a gente sempre vai progredir. 20.
Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Espírito deve progredir por impulso da própria vontade, nunca por qualquer sujeição. Então, aqui o que acontece? Deus está sempre nos acompanhando, nos dando oportunidades. E esse auxílio que ele nos dá é através dos nossos mentores, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que sempre vão nos intuindo, nos orientando. Mas eu só vou progredir da minha própria vontade. Ninguém sofre por erros alheios, esse é o 21, a menos que tenha dado causa ou impelido alguém para o erro. Então, eu não fiz com que aquela pessoa errasse, mas eu a induzi, eu falei alguma coisa que poderia ter levado, e eu também não a impedi. Então, isso também causa uma falha minha, uma imperfeição minha. Então, essa conta é minha. 29. Certo, a misericórdia de Deus ela é infinita, mas não é cega. O culpado que ele atinge não fica exonerado. E enquanto não houver satisfeita a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Então, a misericórdia e a justiça são divinos e são eternos para nós. Mas a nossa própria consciência vai nos cobrando dessa coisa que nós fizemos errado. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Vocês estão aí, por favor, me deem um alô? Estamos sim. Oi, Eu também. Nossa, Eu tô aqui. Estou aqui. Eu só estou ainda enxugando aquele grito meu. Foi meu gato que derrubou um copo de água em cima de mim. Então, vocês me desculpem. É que a gente está pensando no que você está falando, Luzia, por isso que a gente não está falando nada. É bastante reflexivo. Merece uma boa reflexão tudo isso, né? Fora as outras que eu não coloquei, né? Que vocês vão ler depois. Pesado. Luzia, você sabia que tinha que terminar a aula e que a gente tinha que estar inteiro, né? Então, vamos lá. Agora, eu não vou ler mais nenhuma delas, mas a gente vai fazer uma reflexão sobre algumas, tá? A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. A gente já viu até num dos itens. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Ou seja, quando eu consigo... Vamos colocar a perfeição aqui. Então, eu tenho uma imperfeição, eu tenho um vício, né? Eu tenho uma maledicência, eu gosto de falar mal das pessoas. Eu sei que eu tenho essa imperfeição. À medida que eu consigo ir me melhorando, eu vou me aliviando, e aí vai vindo uma atenuante do meu sofrimento, porque eu estou evoluindo, né? Então, a gente consegue entender a imperfeição e a perfeição dessa maneira. Além do progresso, dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta. Então, ou seja, eu tenho eternas oportunidades para conseguir evoluir. Como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Deus vai dando oportunidade? Sim, mas ele vai falar assim, pô, eu te dei oportunidade, o que você fez nessa encarnação? Não, tudo bem, eu melhorei só 1 ou 2 quesitos. E o resto que você fez o planejamento? Você vai ficar parado? Então, aí, na próxima encarnação, a conta vai juntando mais, porque eu tenho tantas coisas para rever, que aí junta mais. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. À medida que o homem se aperfeiçoa, tornando-se um homem de bem, mais próximo ele se coloca da felicidade, a qual somente alcançamos plenamente no estado de espíritos superiores.
Tudo bem que ele está um pouco distante, mas a cada situação que eu consigo ver que eu me melhorei, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Eu vejo que o meu esforço valeu a pena. E esse esforço que eu conquistei, ele não se perde mais. No estado de perfeição relativa, a felicidade também é relativa. Então, é aquilo que eu falei, o céu e o inferno dos momentos que a gente passa, né? Então, à medida que eu superei uma dificuldade, eu me sinto no céu. À medida que eu estou enfrentando uma dificuldade, eu me sinto no inferno. Mas o importante é a gente ter sempre o pensamento de que tudo passa. Tanto a situação boa como a situação ruim, elas vão passar. E elas vão passar de uma maneira melhor ou pior, de acordo com a minha esperança, com a minha resignação, com a minha tolerância, com a minha fé. Deus nos fez todos iguais e com as mesmas oportunidades. E o destino de todos nós é a perfeição espiritual e moral. É a nossa evolução, é o nosso progresso. Uns chegam a esse futuro de maneira mais rápida, outros de maneira mais lenta, pois o grau da perfeição alcançada é mérito de cada um. Então, a responsabilidade da minha evolução é minha. Só que eu sei que eu tenho um mentor espiritual que está sempre ali do meu lado me impulsionando, desde que eu esteja aberta para ouvir, né? Então, ele tá te intuindo, eu estou ouvindo, eu estou seguindo o que ele está falando, para poder agilizar nessa maneira mais rápida de eu conseguir evoluir. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, isso é uma questão muito importante, né, para a gente poder refletir. Então, não basta eu não fazer o mal, eu tenho que fazer o bem. Para sermos felizes, precisamos nos aprimorar moralmente, e isso só se consegue praticando o bem, a caridade, ouvir o próximo. Pois somente não fazendo o mal não significa que estejamos fazendo o bem. Então, se eu não fizer o mal e eu não fazer o bem, eu estou me acomodando numa situação. Alguma dúvida? Tem uma pergunta. Isso daí é informação que eu vi de internet, tá? Uma pessoa, um bandista na internet, falou uma coisa que eu achei coerente, né? A maneira de você se livrar dos seus karmas, seja erros de vidas anteriores ou dessa, é praticar caridade. Então, diz essa pessoa que quando você pratica caridade, vai eliminando aí o seu sofrimento. Isso procede? Não. Você não elimina, você atenua. Talvez eu tenha me expressado mal, né? Agora, se essa pessoa que falou que era para atenuar, aí sim. Porque a justiça divina, ela faz com que você, e a sua própria consciência, faz com que você realmente resolva aquela pendência que você teve. Enquanto você não resolver completamente, você vai ter que cumprir, vai ter que passar por aquela situação. Agora, é lógico, você está evoluindo, você está se melhorando, então vai atenuando, vai atenuando, vai atenuando. Se você passa uma encarnação onde você só fez o bem, de repente, dependendo do mal que você tenha feito, pode ser até que fique empatado, vamos dizer assim, mas vai depender muito também do tipo de falta que você cometeu, né? Mas o importante entendeu? O importante é que a gente faça o bem não só para poder atenuar as nossas faltas, mas para o nosso progresso espiritual, né? Porque eu não posso um mundo melhor, né? Porque eu não posso ficar só naquilo lá, eu tenho que fazer o bem porque eu preciso fazer o bem para me livrar daquela falta. Não, você tem que fazer o bem porque é importante para você se melhorar moralmente, para você evoluir. Será que Jesus fazia o bem só para mostrar para todo mundo que ele era um espírito superior? Não, porque aquilo era natural dele. Aquilo era ser um espírito crístico.
Fazer o bem porque nos faz bem, não porque vai nos aliviar de, né? Então, isso é importante também que fique claro, né, para nós. Então, vamos lá. Não é necessário que conheçamos o passado, olha aí, ó, complementando, para justificar as expiações que temos em nossas vidas. Então, eu preciso fazer um estudo no meu passado, descobrir o que eu era para conseguir me melhorar, porque a gente já vem com tendências e a gente já sabe quais são as tendências que a gente tem. Então, se a gente já conhece, se a gente já se conhece profundamente, a gente sabe quais são as nossas tendências, a gente já até imagina o que a gente aprontou nas outras, né? É através da análise dessas mesmas vicissitudes que chegamos à conclusão da falta cometida, já que não existe efeito sem causa e que a justiça de Deus é perfeita. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. O espírito sofre, quer no momento corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Então, que fique bem claro. Eu estou aqui eu sou a Luzia hoje, com o meu lado bom e o meu lado não tão bom. Eu vou desencarnar amanhã, eu continuo a Luzia, com o meu lado bom e o meu lado não tão bom. Então, e eu vou lá no plano espiritual continuar evoluindo, porque se trabalha lá também. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas. Então, a falta foi muito grande, não deu para numa mesma encarnação conseguir expiar, então eu vou ter outras oportunidades. Ou então ela é subdividida em outras situações que faz com que eu passe por várias situações difíceis durante a encarnação, porque elas foram diluídas em várias outras situações. Aí depende, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Os atenuantes é aquelas situações onde eu fui melhorando durante as encarnações, mas é que eu ainda não consegui zerar aquela falta. Então, espera aí. Pode dizer que o espírito é sempre o árbitro da própria sorte? O que vocês acham? Sem dúvida. Deixa eu tomar uma água aqui. Com certeza. Exatamente. A gente Molha sempre... o bico aí, Luzia. Molha o bico aí. Pode ser. E eu estou no final do resfriado, então eu estou fanhosa, estou toda obstruída, mas vamos em frente. Por isso que eu tenho que beber bastante água. Por causa do livre-arbítrio, por maior que seja o arrastamento, o espírito sempre pode escolher entre o bem e o mal, cujos parâmetros estão na sua consciência. Então, a minha consciência é que vai delimitar o grau de evolução que eu dei. Então, se eu conseguir evoluir ou não. Então, a justiça divina é a minha própria consciência. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. Então, não tem, você vai ter 3 encarnações para conseguir resolver aquela falta, né? Não é castigo, aquela falta. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa a todo ato meritório, segundo o seu valor. Ou seja, a punição é a expiação ou prova, tá? E a recompensa é o valor daquele sentimento que eu consegui superar aquela dificuldade, eu consegui me melhorar, tá? Não vai ser uma medalhinha que Jesus vai colocar no nosso peito, não, né? Vai ser o nosso sentimento da nossa capacidade de nos melhorar. A duração do castigo, da falta, depende da melhoria do espírito culpado. Então, eu passei por aquela encarnação, mas ainda não estou satisfeita, eu não consegui fazer tudo aquilo que eu estava querendo em relação àquela falta cometida. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita.
O que Deus exige por tempo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Então, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Então, é isso que vai determinar o tempo, o meu tempo, o tempo que eu dei para me melhorar. Desse modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela insistência no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Então, eu vou melhorando, eu vou melhorando, eu vou melhorando, e aquela situação vai diminuindo. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. Então, essa é uma parte muito importante para a gente poder refletir. Então, eu fiz alguma coisa, eu me arrependi. Muito bem, será que só isso basta? São precisas a expiação e a reparação. Será que eu vou lá, cometo uma falta em relação, uma falta grave, uma falta que magoou, que feriu, que prejudicou uma pessoa, eu consigo perceber, eu vou lá, peço desculpa, está tudo bem já? E a outra pessoa já desculpou. Vocês acham que está tudo certo? Se a outra pessoa desculpou, já está liquidada a situação? O que vocês acham? Basta o perdão da outra pessoa para eu conseguir superar aquela dificuldade? Eu acho que não. Mesmo com o perdão, a falta existiu, então ela tem que ser reparada. Exatamente. E piada. O arrependimento é o primeiro passo, é a compreensão do espírito que ele cometeu. Mas a expiação e a reparação são necessárias. Sabe quando a gente faz uma prova na faculdade e a gente não foi tão bem, tem que fazer outra, né? E às vezes nessa segunda não deu, vai ter que fazer mais uma? Então é a mesma coisa, né? Ela tem que ficar bem... Aquela situação ela tem que ficar bem entendida para nós, para a gente não cometer mais no futuro. Porque se a gente vai evoluindo, a cada falta que você comete, e a cada vez que você consegue superar através da reparação, da expiação, através do arrependimento, da expiação e da reparação, aquilo foi bem entendido. E aí eu não cometo mais. E aí sim que eu dou um passo para o progresso. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça, que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Algumas pessoas repelem-na porque acham mais cômodo o poder de quitarem-se das más ações por um simples arrependimento, que não custa mais que palavras por meio de algumas fórmulas. É aquilo, né? Então, por exemplo, a criança ela fez alguma coisa errada, e aí a gente vai explicando para a criança e fala assim, olha, você tem que pedir desculpa. Tudo bem, a criança vai, ela compreende que pediu desculpa e está tudo certo. Aí passa um pouco, ela faz de novo. E aí ela vai e já pede desculpa já no ato. Ela já entendeu aquilo? Não, ela não entendeu. Ela tem que reparar aquilo que ela fez para poder entender. Nós somos a mesma coisa. Então, não adianta eu simplesmente pedir desculpa. Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios. A não ser, né? Salvo se eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, olha só, hein? Pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, veja só, a gente tem culpa... Espera aí, deixa eu voltar aqui. A gente é responsável pela falta alheia quando nós damos exemplo. Olha só. Assim, o suicida é sempre punido, mas aquele que, por maldade, impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. E mesmo se você não impede, né? Se você o induziu, pior ainda. E se você não impede, também. Luzia, posso fazer uma pergunta? Pode ir.
As pessoas que estão aqui já sabem, né, que fazem curso comigo já há algum tempo, sabem que eu tenho uma irmã com Alzheimer precoce e tal. Você está falando do perdão, está vindo isso, eu estou me sentindo uma pessoa péssima agora. Porque é verdade. Porque logo quando a gente descobriu que ela estava com Alzheimer, né? Ela tem agora 58 anos, mas lá 5 anos atrás, quando a gente descobriu, ela não aceitou, né? Foi muito difícil para ela aceitar, com 52 para 53 anos, que ela estava com uma doença degenerativa e que ela ia perder, né, as coisas. E aí, ela na hora, ela me criticou, eu comprei o remédio, né, ia para casa dela, escrevia a rotina, porque ela não aceitava que a gente cuidasse, até que realmente ela entrou numa crise, a gente teve que institucionalizar, né? Mas as minhas sobrinhas e o ex-marido dela, que é pai das meninas, quando ela começou, elas estavam longe, né? Cada uma fazia faculdade fora, e eu falava, olha, a situação tá assim, a situação tá assada, não sei o quê. E a minha irmã, para se defender ou para não aceitar, falou que eu queria a casa dela, o dinheiro dela, as filhas dela, que eu queria a vida dela para mim. E deixou de falar comigo. E as minhas sobrinhas, por si também deixaram, porque entraram no que a mãe estava falando, né? E o meu ex-cunhado, que me conhece desde os meus 13 anos, por sua vez também, sabe, quando fica cômodo, né? Vamos deixar sem falar. E eu fiquei muito mal com isso, né? Eu fiquei 7 meses sem falar com elas, né? E com isso eu perdi muito da minha irmã. E aí eu falava, ai, Deus é maravilhoso, porque ele está me impedindo de ver a minha irmã piorar. Deus é maravilhoso, porque ele está fazendo com que eu não viva essa, né? E eu só fazendo o exercício da gratidão constante ali, né? Constante, assim, né? Assim, tipo, vamos lá, Deus está fazendo isso comigo, que é para... E aí, quando que a gente voltou a se falar? Quando realmente a minha irmã sumiu, teve que chamar a polícia, aí me acionaram, e depois, quando a minha irmã atentou sobre a vida da minha sobrinha, numa madrugada, né? E aí, elas voltaram meio que, porque aí foi na necessidade. Sim. Mas elas nunca me pediram perdão, nunca. E eu ajudo hoje, né? Eu levo nos médicos, tal. É como se eu tivesse passado por cima, mas eu também não perdoei, porque assim, de verdade, o meu sentimento mudou muito, porque eu não aceitei que elas duvidassem de mim, entendeu? Então, assim, foi horrível. E aí você tá falando, tipo, já ouvi várias coisas, né? Assim, o perdoar é um perdão, é uma perda grande, né? Como é que você vai perdoar? Estou me sentindo péssima, porque eu ajudo, né? Faço tudo que for, assim, largo tudo, cuido da minha irmã, porque é uma pessoa que não tem mais consciência de si, mas as minhas sobrinhas, eu não consigo mais ter aquela coisa, aquele amor gigantesco. Eu estou muito errada, né? E aí eu te pergunto o seguinte, essa dúvida que elas colocaram sobre você e tal, é problema seu ou é problema delas? Não, é delas, porque assim, é delas. Não tinha nada a ver comigo. Exato. Então, a dúvida é delas, não é sua. E por que você precisa que elas te peçam perdão? Se o problema é delas, e você você ficou afetada, sim, por causa desse comentário. Porque eu não sou aquela pessoa, né? Então, você não é. Então, o fato delas acharem não é problema seu, é problema delas. Sabe aquilo que o Chico fala, o Divaldo fala? Nossa, é difícil isso, hein? Eu vou amar, mas eu vou amar. Eu quero ser amado? Não, eu vou amar.
eu vou perdoar. Eu quero ser perdoado. O outro que vai perdoar, é problema do outro perdoar. Né? Agora, o fato de... É uma coisa que você tem que trabalhar. Né? Então, se aquilo que elas falaram não é verdade, você não se identifica em nenhum momento com nada, então esse comentário e esse erro é delas, não é seu. Você continua auxiliando a sua irmã? Beleza, você continua auxiliando porque ela precisa. Então, você está fazendo a sua parte. Então, reflita sobre isso. Por que você quer o perdão delas? Né? Reflita. Por que você precisa do perdão delas? Você já está auxiliando a sua irmã, então você está fazendo o bem. Olha o bem, né? Que você está fazendo. Mas você não pode ficar pensando no mal que elas fizeram naquela ocasião, porque você empata o bem com o mal. Então, esquece o mal que elas fizeram, porque é problema delas, e continue fazendo o bem. E reflita da necessidade que você está tendo hoje, delas pedirem perdão para você. Veja se isso é muito necessário. Eu tenho isso como premissa de vida, assim, né? Se eu vou fazer alguma coisa que vá machucar o outro, eu já não faço. Sim, mas então, veja bem, Tatiane, assim é você. É que a gente acaba fazendo aquele julgamento, eu quero que o outro faça aquilo que eu faço. E não é assim. Porque aí o perdão, o que é o perdão? O perdão é compreender como o outro é. Esse é o perdão. É o compreender o outro. E o outro passou por uma situação, então aí você tenta analisar rapidamente, senão eu não vou conseguir terminar a aula, só uma reflexão para você fazer. Você se coloca na posição delas, a minha mãe não é mais a minha mãe, a relação com meu pai já é diferente, ou seja, é uma dinâmica complicada também. Né? É uma dinâmica complicada também. Então, se coloca... Isso é o exercício do perdão, é se colocar na posição do outro, é compreender o que o outro está passando, né? Não como eu, porque eu faria diferente, porque eu sou diferente, mas tentando se colocar naquela posição. E tentando tirar essa necessidade que eu quero que o outro me peça perdão. Porque isso é muito difícil de acontecer. Então, que isso não te amargure, né? Que isso não te perturbe na continuidade do seu auxílio à sua irmã, que hoje é a pessoa que mais precisa. Não, isso jamais. Tá bom, obrigada, Luzia. Desculpa incomodar. Imagine, que isso, estamos aqui para isso mesmo. Então, vamos lá. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, que é o suicida, né? Durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Então, quando ela desencarna e ainda está com muito compromisso, que ela não conseguiu restabelecer, e porque ela nem fez essa compreensão, ela vai para o plano espiritual com toda essa carga. E aí vai lembrando de tudo aquilo que ela poderia ter feito e não fez. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-na no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Aí vocês vão falar, então Deus não é justo, porque ele vai penalizar. Não sou eu que faço meu planejamento. Eu é que potencializo. Reconciliai-vos com teu adversário enquanto estais a caminho. Essa é a frase do dia. A reparação da falta se inicia no reconhecimento dela e o consequente arrependimento. Então, eu entendi que eu fiz, eu me arrependo. Em O Consolador, Emmanuel ensina que o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que procede o esforço regenerador. Então, o remorso é o primeiro, depois vem o arrependimento que nos impulsiona para a nossa regeneração. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz.
através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível. Olhe os nossos mentores nos ajudando, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores maiores na jornada para Deus. Então, estamos sempre acompanhados dos nossos amigos nos intuindo. A misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, já foi falado isso, né? Enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre as consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos entender que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Paula, quer falar alguma coisa? Não, desculpa, apertei o botão errado. Não tem problema, não, só achei. Os espíritos imperfeitos são meu Deus! Os espíritos imperfeitos são afastados dos mundos felizes porque perturbam a sua harmonia. Podemos dizer que estamos numa prisão? O que vocês acham? A gente não pode ir lá para o mundo feliz porque a gente vai prejudicar lá o povo que está lá. Isso está certo ou está errado? Tá Então, certo. onde nós merecemos estar. E essa prisão é por nossa responsabilidade, né? Pelas Exato. nossas energias. Aqui refazemos... Não é o meu caso, mas tudo bem, eu respeito. Aqui refazemos e regeneramos nossa caminhada, ficando presos até aprendermos. Pois a duração da pena e a sua severidade depende unicamente de nós. Vejam a perfeição dessa prisão. Então, se nós estamos aqui, não é que estamos presos, nós estamos reparando e nos refazendo. Só que não dá para juntar com o povo que está melhor lá, não. Praticando o mal, o espírito pode dizer que não sabia? Ah, eu não sabia. Será que já pode dizer? Será que a gente já pode dizer? Não. Não. Nossa, que não taxativo. Você viu? É porque eu aprendi essa lição. Muito bem. O conhecimento do bem e do mal já está impregnado em nós após tantos séculos de aprendizado. Não esqueçamos que nós somos uma centelha divina. Então, a gente já tem isso desde que nós somos simples e ignorantes. Aí, à medida que a gente vai evoluindo, isso vai ficando cada vez mais forte. O conhecimento da responsabilidade, né? Exato. Ninguém pode dizer que não sabia, porque instintivamente sabemos se estamos certos ou errados. Pela reação das pessoas. Não é só porque nós somos uma centelha divina que nós temos a responsabilidade, mas os outros vão nos pontuando também. Pelas sugestões dos amigos, dos espíritos amigos, vamos sendo lembrados disso constantemente. Se não somos responsáveis pelo pecado alheio, em que circunstâncias podemos ser culpados pela falta de outrem? Então, vamos ver quais são. Quando induzimos alguém a cometer uma falta, mesmo que a pessoa possa decidir seguir ou não. Aí vocês vão falar, pô, mas a pessoa tem o livre-arbítrio. Beleza que ela tem o livre-arbítrio, mas eu dei um empurrãozinho para ela cometer a falta. Essa indução pode ser pela orientação que eu não dei. Então, se a pessoa está ali no caminho, não, mas eu não vou falar nada, ela que se vire. Não, eu tô deixando de fazer o bem. Aí. Por exemplo, o que faltou, pelo exemplo que eu deixei de fazer, né, pelo cuidado que eu não tive, pela assistência que eu não dei, enfim, quando não cumpri a minha tarefa em relação ao próximo. Mesmo que aquele próximo não queira, eu tenho que mostrar. Se ele vai fazer, é outro problema, porque é o problema dele, mas a minha parte eu fiz. Em todos os castigos, faltas, né, consequentes da inferioridade do espírito, que circunstâncias podem atenuar ou agravar a situação de cada um? Então, vamos ver quais são. O estado moral, gente, ou seja, o grau de adiantamento do espírito. Quanto mais elevado ou atrasado na escala, mais ou menos responsabilidade será. É o que a Rosa falou. Então, eu vou me sentir
estou entendendo mais, então eu vou me cobrar mais. Porém, são apenas atenuantes ou agravantes, pois a falta precisará sempre ser corrigida. É o grau dessa responsabilidade que ditará a cada um de nós a intensidade de punição consequente dos atos que praticamos. Punição são as provas ou expiações. Onde nessa situação se pode constatar a infinita misericórdia e justiça de Deus? Aonde? Justamente no fato de que é dado a cada um segundo as suas obras. Então, ou seja, o que eu faço hoje é a minha mala de bens morais, de bens espirituais. Nessa malinha, eu estou só colocando ações. E se a minha mala boa está melhor do que a minha mala de falta, melhor a minha situação no futuro. Concluindo, apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura ela pode se resumir nesses 3 princípios. Primeiro, o sofrimento é inerente, característica essencial, é a imperfeição. Então, o sofrimento é inerente às minhas imperfeições. Segundo, toda imperfeição e toda a falta que dela decorre traz consigo o seu próprio castigo, a sua própria prova e expiação, nas suas consequências naturais inevitáveis. Então, eu vou cavar a minha prova e minha expiação. Como a doença decorre dos excessos, da ociosidade, nasce o tédio, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta e cada indivíduo. Terceiro, todo homem, podendo corrigir as suas imperfeições pela sua própria vontade, pode poupar-se os males que delas decorrem e assegurar a sua felicidade futura. Está na minha mão o meu caminho a seguir. Essa é a lei da justiça divina. A cada um, segundo as suas obras, tanto no céu como na terra. Ou seja, evoluindo aqui, evoluindo no plano espiritual. Eu vou parar e vou contar só essa historinha e depois a gente termina o compartilhamento para ver se tem alguma questão. Só finalizando. Vou atrasar um pouquinho o final, gente, talvez. Naquele tempo, na China, um discípulo perguntou ao mestre, talvez vocês já conheçam esse conto. Mestre, qual a diferença entre o céu e o inferno? E o mestre respondeu, é muito pequena, mas com grandes consequências. E o mestre explicou. Vi um grande monte de arroz cozido e preparado como alimento. Ao redor dele havia muitos homens quase morrendo de fome. Eles não podiam se aproximar do monte de arroz, mas possuíam longos palitos de 2 a 3 metros de comprimento. No entanto, embora conseguissem apanhar o arroz, não conseguiam levá-lo à boca, porque os palitos em suas mãos eram longos demais. Assim, famintos e moribundos, embora juntos, permaneciam solitários, curtindo uma fome eterna diante de uma fartura inesgotável. Meu amigo, isso é o inferno. E o mestre prosseguiu. Vi outro grande monte de arroz, cozido e preparado como alimento. Ao redor dele havia também muitos homens famintos, mas cheios de vitalidade. Eles também não podiam se aproximar do monte de arroz, mas possuíam longos palitos de 2 a 3 metros de comprimento. Eles também encontravam as mesmas dificuldades para levar à própria boca o arroz, já que os palitos eram longos demais. Porém, eis a grande novidade. Com seus longos palitos, em vez de levarem à própria boca, eles serviam um arroz uns aos outros. Dessa forma, numa grande comunhão fraterna, juntos e solidários, matavam sua fome. Meu amigo, isso é o céu. Estou interrompendo aqui. Não conhecia essa história. Sem comentário. Linda Sem demais. comentários.
Ajude uns aos outros e conseguireis o céu, né? Ponto. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Esse é o caminho. Simples Enquanto assim. a gente pensar só em nós mesmos, né? No egoísmo, pronto. Tá aí. É depressão. Continuaremos desta forma. Exatamente. Muito linda essa história. Também amei. Muito bom. Alguma dúvida, gente? Acho que não, Pro. Não. Me super preocupada hoje. Então, tá bom. Deixa eu só falar, deixa eu só relembrar. Então, são duas questões no questionário de hoje. Uma relacionada à primeira parte da aula, e a segunda é que eu pedi para vocês explicarem um dos 33. Então, eu gostaria que vocês voltassem no livro e escolhessem um desses 33 das penas futuras que não foi abordado para vocês colocarem, escrevessem qual é e colocarem alguma coisa que vocês compreenderam. Uma coisa bem simples, viu? Nada de redações, só o que vocês compreenderam, tá? É só uma forma de vocês voltarem e lerem aqueles que eu não coloquei, porque senão não iria dar tempo, tá? E é um capítulo muito importante. Vocês estão pensando que parou por aí? Não. Olha o dedinho da Pro, ó. Cadê você? A gente não está te vendo. Como não está me vendo? Eu estou fechada? Ai, que desagradável. Nossa, essa minha beleza nórdica desapareceu. Agora sim. Agora você apareceu. Agora sim. Assim é melhor. E eu estava tentando saber quem era o Vanderly. Vanderly sou eu, esta pessoa que vos fala. Esse link é link utilizado por outros educadores, por isso que eu estou aparecendo como Vanderly. Vamos lá, pessoal. O livro Céu e o Inferno é um livro de importância muito grande para o Espiritismo. Nós vamos começar a estudar, na próxima aula, a segunda parte do livro, que é uma parte muito forte. Então, nós vamos ter aula sobre a transição, que é o momento da nossa passagem da Terra de volta ao plano espiritual, que eu vou trazer para vocês, vou conversar, vou explanar. Vocês terão uma tarefa. Nós temos 18 casos de espíritos felizes no capítulo 2. O que eu vou pedir para vocês? Nós somos 23 alunos, certo? Então, só 18 casos. O primeiro caso, eu já vou dizer de cara, precisa ser feito por 2 pessoas. Então, o que eu preciso que vocês façam? Que vocês, entre vocês, decidam qual o personagem que vocês vão falar e que vocês definam quais são as características desse personagem e por que ele é considerado um espírito feliz. Tudo bem? A gente pode escrever isso lá no grupo? Fala agora. Ficar... Eu vou escrever no grupo. Não, eu vou escrever. Você manda para a gente por escrito, por favor? Eu vou escrever. Tá ótimo, obrigada. E a outra coisa que a gente tem para falar para vocês é que eu tenho para falar para vocês, isso vai valer como questionário da minha aula que vem. Tá bom. Já facilitou, hein, Yara? Joia! Eu não sou tão má, eu sou um espírito legal. Hoje eu não estou sendo espírito de porco, vai, diga. Yara, eu só não entendi esse negócio de falar com a pessoa, não entendi, desculpa. De falar com a pessoa? É, porque assim, são 18 casos, é isso? Isso, são 18 casos. Vai ter casos que vocês vão precisar falar em 2. Ah, tá. Então, escolham um parceirinho aí para falar, escolham o nome, e aí vocês preparam. É só leitura, vocês têm que ler e anotar para vocês quais são as características desse personagem e por que ele é considerado um espírito feliz. É bem simples, podem ter certeza disso. E aí, como vocês têm um grupo da classe, vocês entrem nesse grupo e combinem quem é que vai ficar com, né, com cada... Isso. Né? Eu não quero... Eu poderia definir quem vai fazer cada coisa, mas eu não acho legal. Eu prefiro que vocês escolham. Tá bom?
Eu acho que até por questão de tempo poderia a gente, não sei, se numerar e pegar o caso X, né? Porque Sim, vocês conversem entre vocês no grupo e definam. Ponto. tá. A gente vai ter muito desses exercícios ao longo dos próximos anos. Vamos começar. Perfeito. Tá bom. Combinado? Diga, Marisa. Combinado. Então, eu não estou no grupo. Então, Como por assim, favor, Marisa? Não estou no grupo de vocês. Pelo amor de Deus, precisa então, aí colocar a Marisa urgente. Isso, por favor, alguém me adiciona, porque senão não vou poder. Olha o bullying com a Marisa, gente. Olha o bullying com a Marisa, não tá Eu só fiquei sabendo que tinha um grupo agora. Eu não O sabia. Marisa é o Se grupo tiver das mais alguém, falar né? dos professores, entendeu? Gente, Esse grupo faz se bem tiver também. mais alguém fora do grupo, Rapidinho, eu vou repita, fazer o pode pedir. seguinte. Como Tá eu bom. vou Nós somos colocar todos agora- administradores, não somos, meninas? Alguém pode já acrescentar a Marisa, ou você quiser passar o seu telefone, a gente acrescenta já. O telefone dela está no grupo da sala. No grupo da sala tem. Oi, Luzia, Gisele. Olá. Obrigada. De nada, Marisa. Ô, Yara, Você quer fazer você alguma fala do pergunta? questionário que a gente vai mandar também? Vou falar. Questionário do Costa? Alguma pergunta sobre isso que eu falei agora? Ó, eu posso. A gente já poderia deixar. Tem o microfone super barulhento aí. Gisele, está falando? Você quer falar, Gi? Eu não estou no grupo, mas fui eu que saí por conta de muitos grupos que eu estava participando, eu estava dando conta, entendeu? Então, se quiserem me adicionar, ou se quiserem definir com quem que eu faço, por mim, pode fazer como achar melhor, tá? Ok. Meninas, Gisele não está no grupo também. Sugiro que vocês entrem no grupo da turma e peguem os telefones que estiverem faltando. Pode ser? Se sentirem alguma dificuldade, tem que ter 23 pessoas no grupo de vocês. Eu posso dar uma sugestão? A gente deixar definido agora uma pessoa que já vai organizar isso. Vocês Assim, combinem entre vocês. não, porque essa pessoa já tomaria a iniciativa e distribuiria. Senão vai ficar um diz que me diz que nesse grupo. Eu sugiro a Rosa Amélia. Você tem disponibilidade, Rosa, para fazer essa distribuição? Tudo bem. Tranquilo. Professora, professora, está lascada. Porque senão nós vamos ficar conversando, aí você distribui, fulano e ciclano fica junto, faz tal, e pronto, fecha. Olha, Eu Rosa. tenho uma sugestão diferente. Eu coloco os 18 nomes e cada um escreve o seu nome na frente. Perfeito. Pode ser. Que tal? Perfeito. Perfeito. Legal, O primeiro caso tem que ser 2 pessoas. Eu não sei se a Fabiane e o Roger estão aí. Não sei se a Fabiane e o Roger estão aí. Não. Então, a gente pode deixar o primeiro capítulo para os 2. Perfeito. Isso. Perfeito. O primeiro capítulo, não. O primeiro que é o Dr. Sanso. Primeiro personagem, né? Só uma coisa. Se são 23 e 18, e mais 19, que vão ficar com o primeiro, vão faltar mais 4. Vão faltar mais 5. Porque o primeiro já está incluso nos 18. Não. Os 18 já. Você já considerou 2. Tá, então Já. vão faltar mais. E como é que a gente faz? 2 pessoas pegam o mesmo e comentam juntas? Aí vocês vão ler, vão falar. Uma pode falar as características e a outra o que ela entendeu do fato daquele personagem ser considerado um espírito. Perfeito. Então, nós vamos fazer da seguinte forma: eu vou colocar os nomes, vou pegar o livro, colocar o nome dos casos, e aí cada uma vai lá e coloca seu nominho do lado.
Rosa, as páginas onde estão esses personagens são as páginas 152 a 207. Eu já estou com o livro aqui, já achei. Tá. Então, Aquela tá. apressada, né? Eu sou... Isso. ligeirinha. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho, me perguntem. Tá sem som, Tá sem som, Cida? Não esquecer de acrescentar as pessoas que não estão no grupo, a Marisa, a Gisele, né? Marisa tem o telefone, a Gisele eu não tenho, então você precisa passar para a gente, Gisele. Eu mando para... A gente manda para você. Tá bom, Perfeito. porque a Marisa era do meu grupo, então da Marisa eu tenho. Isso. Tá? E a outra coisa que eu quero falar para vocês, bom, esse assunto a gente encerrou, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem no pessoal. Tudo bem? Perfeito, perfeito. A outra coisa que nós vamos fazer, vocês já fizeram pesquisa de avaliação do curso ano passado, já sabem como fazer, certo? A mas primeira nós avaliação... vamos colocar tudo péssimo, fica tranquila. Fica à vontade, fica à vontade. Isso vai me ajudar muito a melhorar, a ser uma professora melhor. Isso. Obrigada. Nossa, já vou anotar. Nós queremos melhorar as nossas imperfeições, né? Aproveitando o tema da aula. Credo, que Então, bruxa! Eu fui a prata bruxa agora. Você viu a calma com que eu te respondi? Eu sou tão assim, a placidez. Perfeito! Demais. É porque você é um espírito evoluído. Exato, pois é. Então, meninas, nós vamos colocar para vocês o link da pesquisa. E aí, a gente vai pedir para vocês, por favor, que todos respondam. É importante que vocês respondam. O Costa precisa dessa avaliação para casa, nós duas precisamos da avaliação para nós. Nós não vamos saber quem avaliou, nós vamos ter a resposta geral, mas nós vamos saber o que a gente precisa melhorar. O Costa vai saber o que é interessante para o curso, o que precisa ser feito. Então, eu peço a todos que respondam à pesquisa. Combinado? Tudo bem, Beth? Sim. Ok, pessoal? Dúvidas? Ok. As duas. Eu vou deixar até o nosso grupo aberto essa semana. Isso. Tá? Eu vou abrir o grupo, porque aí fica mais fácil. Porque uma dúvida que é de um pode ser do outro, e a gente já responde tudo ali. É verdade. Pessoal, Combinado? desculpa, eu posso sair, porque eu tenho um compromisso. Não, a gente já extrapolou mesmo. Tá bom. Beijinho, tchau, tchau. Tchau. Tá gravando Nós ainda, precisamos Luzia. encerrar o Eu trabalho sei. com pressa. É que como tem gente que não participou, essas explicações eram importantes para aqueles que faltaram. Entendi. Mas eu finalizo só depois da prece, tá, Paulo? Isso. A Marisa está com a mãozinha levantada faz tempo. Marisa, fala lá, Marisa. Liga o som. Desculpe, eu esqueci de abaixar a mão. Estava com uma cãibra, não sabia por quê. Desculpa, gente. Então, vamos lá, pessoal? Vamos encerrar a nossa aula de hoje? A Patrícia ela vai fazer as vibrações e a Paula vai fazer a prece final. Certo, Paula? Certo. Deixa eu falar uma coisa. Eu achei esse folhetinho aqui em casa. É uma poesia da Alta de Souza. Poderia fazer com vibrações? Pode. Ah, tá. Posso começar? Pode sim. A semana passada, no Básico 1, nós fizemos a oração de São Francisco cantada com violão. Ah, que linda! Que linda! Nossa. Pode fazer, Paty, pode sim. Então, que vale a sua intenção nas vibrações. Isso. Vamos, então, com esse pensamento elevado a Deus, a Jesus, agradecendo por essa oportunidade desse trabalho, desse ensinamento, dessa colaboração da Iara e de todos vocês, para que a gente sempre aprenda um pouquinho e evolua através do conhecimento. Vamos envolver a Patrícia, que fará as vibrações, e a Paula, a prece final. Graças a Deus e graças a Jesus. A Jesus, Mestre e Senhor, protege os desgraçados que se vão sem conforto e sem guarida, nas grandes tempestades dessa vida, no turbilhão da dor e dos pecados. Acendem para os céus todos os bravos da natureza humana cansada e dolorida. Balsamiza com amor toda ferida,
que punge o coração dos degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, e camada de prantos e de espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e áculos soluçando, na miséria de todos os caminhos, Alta de Souza. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Agora, depois de muito receber, vamos acalmar nossos corações para agradecer. Nosso Senhor e nosso Deus, luz do bem e do amor. Agradecemos por se fazer presente durante todo o nosso estudo, iluminando-nos e abençoando-nos com teu amor e graça. Obrigado, Pai, por nos conceder a vida, a saúde, de nos permitir pensar e agir com livre-arbítrio. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas. Nas horas difíceis, te pedimos, por acréscimo da sua misericórdia, que nos auxilie para não desanimarmos, mantendo a certeza de que tudo passa. Na esperança de que possamos nos tornar melhor a cada novo amanhecer, te agradecemos e dedicamos todos os nossos esforços rumo à nossa evolução e os nossos resultados que alcancemos. Por tudo isso, lhe damos graças, honra e glória. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que Deus nos guie pela semana. Deixa eu falar mais uma coisinha, já que nós estamos atrasadinhos. Eu estava aqui pensando, antes da gente, enquanto vocês falavam, que eu acho que é melhor colocar